Como encontrar equilíbrio onde tudo é alavanche? O sistema ganha força na preguiça. A disciplina ganha força no desconhecido. O outro leva sempre a culpa. E vale a pena achar de quem é? Por enquanto isso, a subversão da força remar contra marés, do sentido ramificar direções, do ensino provocar voos, da culpa conversar consigo, da arte fazê-la. Quanto à alavanche, ela se transforma. Ao sermos transformados, ela colore-se. Ao nos colorirmos, o sistema corta, rasga, fere. O que fazer? Segui-lo ou traí-lo? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro dos diálogos sobre a dança em Sergipe. Começamos com um poema da nossa convidada de hoje, que é Renata Carvalho. Estará aqui conosco falando um pouco sobre a sua trajetória na dança. Eu sou Leandro Matos, sou bailarino técnico profissional formado pela Escola de Dança da FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Sou sergipano, mas morei em Salvador, estudei lá, me formei. E atualmente estou licenciando em dança pela Universidade Federal de Sergipe também. Quero explicar um pouco, sobre como funciona o projeto para quem está iniciando agora. Esse projeto ele tem um intuito, foi idealizado por mim. Recentemente eu voltei a morar em Aracaju, então eu decidi criar esse projeto com o intuito de nós conhecermos um pouco sobre os artistas e as artistas da dança daqui do estado. Tanto que fizeram a história da dança acontecer, quanto que as pessoas que ainda fazem, as artistas e os artistas que ainda fazem a dança acontecer. E Renata Carvalho é uma delas. Eu também, na minha formação técnica, trouxe a técnica de dança moderna Isadora Duncan para Aracaju. Sou um pesquisador das danças populares, das manifestações populares e também das danças negras. Atualmente participo de um grupo de pesquisa que é o Encruzilhada Conexões em Dança, com a professora doutora Clécia Queiroz, do Departamento de Dança da Universidade Federal de Sergipe. Mas este projeto Diálogo sobre a Dança em Sergipe não é vinculado à universidade. É um projeto autônomo, tá bom? E então, hoje, tive a honra de trazer Renata, que é deixa eu ver se eu posso dizer isso. Eu posso dizer a mais participativa deste projeto desde quando eu iniciei, em 17 de julho deste ano. Nós já estamos chegando no segundo mês e Renata acompanhou. Se vocês pesquisarem lá as edições anteriores, as entrevistas anteriores, com certeza vocês encontrarão comentários de Renata, vocês encontrarão Renata participando. E que bom que hoje estamos aqui com ela. Eu vou ler brevemente o currículo de Renata para vocês conhecerem um pouco sobre o trabalho dela. Vamos lá, então. Renata Carvalho é licenciada em dança pela Universidade Federal de Sergipe. Tem especialização em arte e educação pela Faculdade São Luís de França, também de Sergipe. Mestre em performance artística, dança e doutoranda na especialidade de dança. Essas duas últimas pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Portugal. Iniciou seus estudos em dança com Patrícia Amor e depois no portal Hanna-Belle, ambas em dança do ventre. Fez balé clássico com Tatiane Melins, Dorinha Teixeira, Cléry Perello, dança contemporânea com Silvia Rigimer, pois ela me corrige, na Companhia de Dança Olga Roriz, Lisboa, e dança cigana com Evelise Batistel. Foi integrante das performances Permita-se, dirigida por Carol Vaz, Atlas, dirigida por Ana Borralho e João Galante, de Portugal,
Coral, dirigida por Tânia Carvalho, Portugal, e Bruto, dirigido por Marco da Silva Ferreira, também de Portugal. Atuou na direção geral e como criadora-intérprete do Rosa Negra, grupo de dança, durante 6 anos em Aracaju, destacando os trabalhos Gesto e Canto para Ela, estreados na Semana Sergipana de Dança de Sergipe. Trabalhos solos, fragmentos de choros e canções, apresentado no 15º Festival Internacional de Dança do Recife. Por Entre Modigliani e Outras Intimidades, estreado no Centro Cubos, Aracaju, e apresentado na 20ª Quinzena de Dança de Almada, Portugal, Festival Internacional de Dança Contemporânea. E Cordão, estreado na livraria Ler Devagar, em Lisboa, com participação especial de Rita Cássia. Com Michele Pereira, que inclusive foi uma das nossas convidadas, criou Omo Oiá. Participou de 2012 a 2014 do Núcleo de Pesquisa em Dança Contemporânea da Faculdade de Motricidade Humana, Portugal, dirigido pela professora Ana Macara, com apresentações em Almada e em Cáceres. Desde 2015, é professora de arte da Escola Estadual Silvio Romero, do município de Lagarto, daqui de Sergipe, e no momento está de licença para a conclusão do doutorado, que foi interrompido durante quase 4 anos enquanto esteve em sala de aula em Lagarto. Então, agora vou convidá-la para aparecer na telinha. Boa noite, Renata. Olá, Leandro. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Quero dizer que tem uma galera aqui dizendo grande dançarina, a mulher tem a história, viu? Maravilhosa. Boa noite, que lindo. Enfim, que bom que estamos aqui com você. Como eu estava dizendo, né? Você vem assistindo às lives desde o primeiro desde o primeiro dia do projeto, que foi 17 de julho, está aqui conosco. Sim. E hoje temos a honra, então, de dialogar com você. Estou muito feliz. Eu conheço Renata já tem um tempo, já fizemos oficinas de dança, né? E estou muito feliz mesmo, assim, pela participação. Ontem nós tivemos um teste, então acabamos conversando muito mais também. E hoje ela está aqui com vocês, tá bom? Então, querida, é o seu momento. Fique à vontade para você falar e depois a gente trocar. Olá, gente, boa noite. É minha estreia em live. Eu não tinha conseguido ir para nenhuma até agora, por vergonha e outras razões que eu já tinha conversado com o Leandro, né? Enfim. Mas eu aceitei. Boa noite a todos, boa noite que está aqui, né? Que está chegando, eu não consigo ver agora. E obrigadíssima desde já, Leandro, né? Pelo convite, pela lembrança, né? Esse momento tão importante da gente compartilhar histórias, né, e dividir com as pessoas, com quem não nos conhece ainda, enfim, e aceitei porque acredito muito no projeto, na importância dele, né, enquanto um projeto atuante, né, para a gente conhecer de fato quem faz dança em Sergipe, e às vezes a gente fica um tanto invisível, invisível somente para a família e amigos, né, e arredores, né, então eu acho importante que isso fique registrado. É um projeto extremamente importante, é por isso que eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, e estar participando, de estar tentando contribuir de alguma forma para esse momento. Ai, gente, quanta gente! Laís, linda, maravilhosa também, minha aluna, foi minha aluna, e até hoje faz arte, e até hoje dança, a participante ativa dos projetos, enfim, nós vamos falar disso também. Minha mãe, daí, tá tanta gente. Sim, Projeto da Consciência Negra, a segunda edição do projeto, foi um projeto muito importante na escola, né, tá aparecendo aí para vocês um registro. Antônio está aí também, eu acho, nos comentários, pelo que eu vi, e ele também, Antônio, parceirinho 100% da escola, nesse processo, nesses meus anos, aqui em Lagarto, eu estou aqui em Lagarto agora, enfim. Você está com um fã-clube aqui, seu fã-clube está aqui. Coisa boa é ter família e ter alunos. Eu estou bem contente mesmo também, ó.
Vários comentários, Lígia, oh meu vários, Deus, vários. um cheiro. Pois é, que bom, Renata, então, que você está aqui com essa galera e hoje você vai nos presentear com a sua aula, né? Minha irmã está em Portugal, te amo muito. Ah, que lindo. Então, fique à Ai, vontade, vamos viu? lá. Então, você já falou muita coisa, né? Assim, a gente disponibiliza, né, essa trajetória nossa. E para começar, eu preciso falar do meu ambiente familiar, que foi o que me estimulou para as artes, né? Eu tive uma família, meus avós, minha mãe, meu pai, eles sempre me estimularam tanto para a criação quanto para a apreciação, para ouvir, para conhecer o cinema, a música. Sempre foi uma casa muito festiva e muito musical, né? Desde a minha infância. Entretanto, estar dentro da arte, fazendo aula de dança com a regularidade, enfim, isso já veio um tanto depois. Eu não tinha ideia, a pretensão de seguir profissionalmente com arte ou com dança, né? Isso era muito dentro no quintal de casa, né? Com muito samba, com muito forró, enfim, tem muita influência dentro desse ambiente, né? Foi muito mais do ambiente familiar do que escolar, inclusive. Depois, aí foi quando eu comecei a me interessar, comecei com a dança do ventre, né? Eu não, eu agora também sempre quis ser professora, né? Antes era já na parte de trás da minha casa tinha um quadro, acho que com uns 10, 12 anos eu tinha um quadro que eu dava aula para os meus alunos invisíveis, né? Então esse desejo sempre foi desde o início, mas era aula de português, não era aula de dança ainda. E aí, pronto, comecei com a dança do ventre, mas já tardiamente, até com uns 16, 17 anos, e aí a partir daí é que eu começo de fato a me interessar por dança, a fazer aula com regularidade. Depois comecei a fazer balé clássico, fiz com Tati, no Cutarte, várias conversas e discussões entre a gente sobre isso, sobre técnica, a importância, por isso que eu levantei esse assunto na live passada, né, com o Fábio. E pronto, e aí eu fui me interessando cada vez mais, e também vários questionamentos em relação à dança, ao corpo, né, a importância da técnica, e fazia aula de clássico, e depois não me encaixava ali, não me identificava com aquele ambiente, com aquele tipo de movimentação, enfim. Nesse período, estava entrando no curso de artes visuais, que eu ainda fiz 2 anos de artes visuais antes de entrar em dança. Comecei a me interessar, ter um olhar muito mais direcionado para a dança contemporânea, e aí foi de fato onde eu me encontrei, onde eu sou apaixonada e levei isso para as minhas pesquisas, né, tanto da graduação, do mestrado e agora do doutorado. Tive o Rosa Negra, grupo de dança, né, que a gente criou em 2006, não tinha tanta maturidade ainda em relação ao pensamento sobre dança, técnica, todas essas, todos esses assuntos, enfim, não tinha ainda, mas a gente seguiu e foi até 2011, e aí foi já nos últimos anos do grupo que a gente conseguiu, né, criar dois trabalhos que foram apresentados em algum lugar, dentre eles na Semana Sergipana de Dança. No ano da graduação, ainda já trabalhei no Laborarte, que era um projeto da prefeitura, no Mais Educação, na Vivarte, na escola de dança lá à distância, onde Fábio trabalha ou trabalhou, não sei se ele ainda está trabalhando por lá, ele chegou depois de mim. E aí, nesse período entre 2005 e 2011, né, que está tudo muito efervescente, muito rebuliço, né, em relação à dança e aos pensamentos, questionamentos, e trabalhando nesses projetos, eu começo a me apaixonar de fato por estar em sala de aula com os alunos, né? Ainda não era a sala de aula como eu tenho hoje, né? Eram projetos que funcionavam em contraturno, não tinha nota, diário, né? Mas eu sempre gostei muito de estar no ambiente de escola. Isso sempre, desde criança, sempre gostei muito de estar na escola. E quando eu participei desses projetos, eu tive mais certeza ainda, né, do que eu queria. Em 2007, entro no curso de dança, sou da primeira turma de dança,
né, que apesar de não ter uma estrutura ainda tão consolidada, era um curso que estava começando, né, muito embrionário ainda, mas a gente, em compensação, nós tivemos professores que realmente desestabilizavam a gente, fizeram a gente abrir o pensamento e sobre dança, sobre corpo. E eu preciso citar aqui que dentre elas, eles, Carol Natureza, né, que foi minha orientadora do TCC e minha amiga, uma pessoa que fez parte do Rosa Negra, uma pessoa que me tirou realmente da zona de conforto em relação ao pensamento sobre dança, assim, foi fundamental, né, nessa trajetória. Genésio, Jussara Tavares com as danças populares, Clélia Perello com o balé clássico, foi uma pessoa que é uma pessoa muito crítica, né, assim, muito observadora, e é muito interessante isso nela, e me ajudou muito no sentido de olhar criticamente, né, ao meu redor e para mim também, principalmente, né? Então apesar da falta de estrutura do curso, né, mas tínhamos professores que tentaram realmente dar a volta por cima nesse sentido, né? Enfim, Lavínia Teixeira, enfim, muita gente. E fui para a especialização, foi um ano, né, da especialização da Faculdade de São Luís. Depois, já no mesmo ano, no final do ano, que o ano letivo lá em Portugal começa em setembro, eu fui para Portugal, né, para o mestrado, passei 2 anos no mestrado e mais 2 anos no doutorado, foi emendando uma coisa atrás da outra. Então, morei 4 anos lá e voltei para assumir o concurso aqui em Lagarto, né, na Escola do Estado, no Silvio, e foi uma experiência e tanto, né, poder ter ido para lá e passar esse tempo lá, assim, ver como é que funciona toda a questão da dança com a produção, dentro da pesquisa, dentro da faculdade, né, essa relação entre aluno e professor, que é, é bem diferente, é, mas foi extremamente produtivo para mim e foi muito interessante. Eu participei do grupo de performance recentemente, né, porque tive lá agora, já cheguei a 2 meses de lá, passei um ano, já no meu período de licença, né, fiquei ainda um ano lá, participei do Enxedo, que é um festival de videodança, que eu fui júri representando a faculdade, foi bem interessante participar desse processo por lá. Enfim, essas apresentações fora, dentro, né, de Portugal, enfim, toda essa experiência foi muito enriquecedora para mim, foi muito interessante, e depois voltar também de lá, dentro de um contexto muito diferente, né, e voltar e cair de paraquedas em Lagarto, dentro de uma escola pública, né, também tem todo foi, foi interessantíssimo, assim, passar desses 2 lugares, assim, de uma hora para outra, de repente, né? Fiz o concurso, né? Porque aí foi pronto. No tempo que eu estava em Portugal, fiz o concurso e aí vim assumir, passei 4 anos aqui e estou de licença desde o ano passado, né? A licença só saiu, na verdade, no ano passado, no meio do ano. E foi assim, foi a maior experiência assim da minha vida. Eu acho que eu divido minha vida antes e depois do Silvio Romero, assim, dessa experiência com os meus alunos, né, com os projetos. Foi extremamente desafiante, assim, em diversos aspectos, tanto na relação da arte dentro da escola, né, com os alunos e como é que os alunos recebem isso, com o professor de arte, de fato, né, não professores de outras disciplinas substituindo, como também os desafios diante da própria escola, né, nas resistências, né, por vezes veladas, mas resistindo para que coisas acontecessem dentro da escola fora de um sistema de engessamento, né, da educação e as atitudes muito incoerentes, né, dentro desse processo que não para mim não fazem sentido quando você tem um discurso de um aluno que seja protagonista, né? Então, a gente pode falar sobre isso, só para não me estender assim tanto na fala, mas assim, é mais ou menos isso, né, a trajetória. E pronto. Ótimo, Renato. Então, eu queria aproveitar que você fala, fala um pouco das incoerências, né? Queria que você explicasse para a gente, então, o que te motivou a escrever o poema que eu li, que é seu, Uhum. né?
o que te motivou. E aí você fala mais um pouco dessa sua experiência dentro da sala de aula, porque pelo que eu estou percebendo aqui, tem muitos alunas e alunos que são suas e seus fãs, e com certeza fazem parte dessa história, né? Eu estou aqui maravilhado com as imagens que você me enviou, mas eu gostaria mesmo de saber o que provocou você a escrever um poema Então, como dentro esse. da minha trajetória dentro da escola, né, a gente chega com muita empolgação, né, assim, cai, né, e querendo colocar tudo em prática, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você deseja para o outro, né, porque eu acho que é um exercício de doação também, né, para o outro, para o aluno. E aí você percebe por diversas vezes, né, em vários momentos, né, uma apatia dentro da escola que para mim não corresponde ao lugar que ela tem que exercer, né? E aí, esse poema especificamente, eu escrevi numa fase em que já foi em 2019, foi no ano passado, quando a professora Catiana, que é de português, né, é uma das pessoas que se juntou a mim durante esses anos, né, dentre outras professoras e professores, enfim. E aí ela quis fazer um projeto chamado Mergulhe. Eu já não tinha projeto nesse ano, eu já não fazia parte de um projeto, eu coordenando o projeto, e a gente vai falar disso, porque que eu não tinha mais projeto, né? O projeto Mergulhe consistia em fazer um canto de leitura, ela é professora de português, e uma galeria de arte no pátio da escola, né? Ou seja, um lugar completamente aberto, qualquer pessoa teria acesso, não precisa de porta, de chave, nem nada, né? Então, a ideia é isso, a gente conseguir, é, a gente conseguir, estou lendo o comentário de Laís aqui, a gente conseguir vários livros, arrecadar livros, né, de doações para que os alunos pudessem ter acesso livremente, e a galeria para expor os trabalhos deles, né? E aí, depois desses anos todos lá, passando por situações, dentre essas incoerentes, né, que eu passei de revolta e de luta, né, para conseguir fazer o que eu acreditava que deveria ser feito, né? Aí foi isso que me motivou a falar desse sistema, né? O que é estar dentro desse sistema, né? Que parece que é uma entidade, né? Uma coisa assim, mas é feito por pessoas, né? Então são essas pessoas que impedem que as coisas funcionem como acho que tem que ser. Então, todas essas dificuldades, que muitos deles que estão aqui sabem o que foi, porque muitos deles fizeram parte dos projetos ativamente, estavam nos bastidores, porque os bastidores, a maioria não sabe, né, como é que a coisa acontece de fato. E então foi inspirado em todas essas nesses anos turbulentos também, mas de muita felicidade. E eu devo isso aos alunos, né? E assim eu tenho que deixar muito claro isso, assim como eles estiveram muito próximos a mim mesmo. Muitos deles seguraram minha peteca sem nem saber que estavam segurando, né? Porque nós criamos uma relação de cumplicidade muito forte, né? E isso a gente não conquista de uma hora para outra, né? É uma doação e um retorno, enfim, é uma troca que foi sempre constante, né? Então foi um momento mais de desabafo, né? E de colocar com a escrita, que é uma coisa que eu gosto muito, né? É um outro lugar que eu também me encontro para colocar o que eu penso, o que eu sinto, enfim. E aí foi através da escrita que eu decidi falar sobre isso, sobre esse sistema que corta, fere, né, mas que a gente resiste, porque é preciso, né, assim, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Vai sempre, é preciso ir, né, senão não acontece, senão as coisas não saem do lugar. E eu acho que quando você encontra pessoas do seu lado, assim, que te motivam tanto, porque eu encontrei verdadeiras pérolas, assim, eu acho que o universo sabia o que ia acontecer, que me trouxe, assim, colocou no meu caminho as pessoas certas para estarem de mão dadas, assim, comigo,
para que os projetos acontecessem da forma e com a amplitude que eles aconteceram, né? Tava aqui empolgado lendo o comentário que a galera tá bem participativa, eu tô super gostando. É muito interessante, Renata, você falar isso, porque você traz uma abordagem da escola pública, né, na disciplina de artes, e você é uma professora, você é formada em dança, e é lamentável a gente ver que dentro da própria instituição, né, dentro de uma escola, há tantos obstáculos para a gente conseguir algo, né? Eu digo porque eu sou cria de escola pública. Eu nunca estudei em escola particular, eu nunca estudei em nada particular. Os lugares particulares, tá aí Rodolfo Santos para dizer, não tinha condições, fui bolsista. Então, assim, eu sempre estive nesse lugar, né? E é muito legal, assim, nós termos uma professora como você, uma professora que vem, que vai de frente mesmo, assim, você quer progredir dentro de uma instituição, você quer, através da arte, né, fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas, elas pensarem, terem sua própria autonomia. Isso é muito legal, assim, de ver, porque, gente, para quem está chegando agora, esse projeto eu criei, mesmo eu tendo uma vivência técnica na dança, a Renata também, mas o intuito do projeto é justamente trazer outros lugares que falem sobre dança, como por exemplo, o Renato está trazendo uma dança dentro da sala de aula e está sendo fabuloso. E aí, Renata, quando você traz esses apontamentos, eu tive essa experiência mesmo, assim, de saber o quanto é difícil, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas representantes dessas instituições impedirem o crescimento da arte, da dança, das artes, enfim, dentro de uma escola, não é? E aí, Sim. aproveitando esse lado, eu queria que você então falasse um pouco para a gente como isso reverberou no seu trabalho? Porque, por exemplo, claro que se tem e terá sempre, né, obstáculo, mas eu percebendo com as imagens, vendo os trabalhos, vendo os espetáculos e performances, eu queria saber como isso te deu gás e reverberou na sua forma de fazer, né, de ensinar. É, você falou aí que sempre foi de escola pública, e eu sempre fui de escola particular. Eu sempre estudei em escola particular, né? Então, é o contrário em termos de infraestrutura do que a gente encontra dentro de uma escola pública, né? E talvez Tatiana, a professora do Projeto Mergulho, ela que está aqui também, um cheiro, minha parceira também. Então, talvez, acho que justamente por eu ter sido de escola particular, que me motivou a fazer ainda mais, né? Porque você chegar e ter dentro e ver a escola como ela é, né? A escola pública, em termos de infraestrutura, em termos de não, a infraestrutura, né? O físico, né, da escola, mas também o quem trabalha dentro da escola, né? Como é que todo esse contexto ele funciona. Então, eu acho que o fato de ter estado em escola particular, que tem uma infraestrutura, enfim, apesar de não ter tido a arte dentro da escola, mas assim, você tem uma outra estrutura, e eu pensava que eu disse, não, eu tinha que fazer, assim, para chegar, eu obviamente que eu não ia conseguir transformar a escola fisicamente naquilo que eu acredito que tem que ser, né? Mas em termos do conhecimento, né, de prática, de experiência, do que eu podia trazer para a sala de aula e para os projetos, eu tinha que fazer isso. Enfim, então eu tentava trazer isso, né, e me esforcei bastante. Primeiro porque eu acreditava, independentemente de onde eu estudei, né? Isso é uma coisa minha, é assimilada, né, assim, incorporada, né? E depois de ver realidades tão distantes e tão injusta, né, obviamente. Então, eu quis trazer, né, e desde o início eu tentei deixar isso muito claro, né, para a escola, né, que o que eu queria ali dentro. Então, por um exemplo,
quando eu cheguei na escola, e eu cheguei logo no meio de um projeto da consciência negra, que todo ano tinha na escola, né? E aí eu disse, olha, eu vou precisar, e me colocaram logo para fazer a coreografia, né, da consciência negra. Eu disse, olha, eu vou precisar de figurino. Então, não tem, não é? Eu disse, tem. Não, não tem verba, enfim, eu disse, vai ter que arranjar. Ah, mas tem TNT. Eu disse, pois é, mas agora você não vai. Agora você tem uma professora de arte e que sabe o que está fazendo. Não é que aí depois vem, não é TNT, não é porque TNT não serviria, entendeu? Mas eu sei, eu sabia e sei até hoje que sempre pode se fazer mais, entendeu? Sempre pode se fazer mais e não faz porque existe uma coisa da lei do menor esforço, né? Porque o que é que eu posso fazer mais se eu posso fazer menos e com menos a coisa também vai e vão aceitar, né? E os alunos vão aceitar. Eu disse, olha, como é a consciência negra, né, dança afro, enfim, vamos colocar música ao vivo, não tem dinheiro, tem. Então, eu defendi, e teve música ao vivo. Então, eu precisava deixar muito claro qual era o meu propósito ali dentro. Porque se eu aceitasse desde o início, eu teria que aceitar sempre, né? Então, então foi isso assim que me motivou, né? Os próprios alunos depois, na própria caminhada, nessa participação dos alunos depois, porque participaram da coreografia e quiseram, ah, professora, eu quero mais, eu quero, tem que ter aula de dança aqui na escola, não sei o quê. Eu disse, e é lindo isso, né? Você vê aluno pedindo mais, né? E aí foi isso que me motivou, que era uma coisa que eu já pensava, porque não tinha na escola, que era uma sala de arte. E aí foi quando eu pedi, solicitei, né, uma sala de arte para a escola, que é gigante, mas não tinha um espaço para a sala de arte, né? Então, esse espaço ele foi conquistado, né? Ele passou a existir depois de algumas insistências, né, depois de brigar muito por isso, né, de dizer a necessidade, escrever projetos, enfim. E aí terminou que a sala saiu e eu precisei mobilizar 3 salas para que essa sala acontecesse, né? Então, minha equipe, como era chamada, né, como gostava de ser chamada, a minha equipe se juntou comigo desde o início para que essa sala acontecesse. Então, nós mudamos 3 salas, assim, mobilizamos para que uma esvaziasse, porque era um monte de coisa de computadores, estantes, livros, enfim, uma série de coisas que foram mobilizadas, mudadas de lugar, uma sala para outra, carrinho de mão para cima e para baixo, a gente na escola, para que uma sala esvaziasse e essa sala se transformasse em sala de aula, né? E aí foi essa sala a partir de 2016 que ela começou, que ela passou a existir. Era o lugar que a gente ensaiava, que a gente guardava cenário, e ela existiu em 2016 e 2017, né? E aí nela a gente fez vários projetos, né? Então você vê, os alunos estavam sempre comigo, lavavam a sala comigo, né? Para a sala se manter limpa, enfim. Então foi uma troca constante e isso sempre me motivou, né? Na verdade, mesmo com alguns calos, mas foram eles sim os responsáveis, assim, junto com a minha vontade, obviamente, né? Mas eles assim tiveram um papel fundamental nesse processo, né? Para que eu trabalhasse como eu Olha, acreditava. eu tô bem, você tá contando, eu vejo os comentários. Gente, eu que faço de tudo aqui. Tem uma pessoa que me ajuda, mas é no banner. Mas quem coloca isso, coloca aquilo, sou eu. E ao mesmo tempo que você vai falando, eu vou lembrando da minha trajetória dentro da sala de aula. Porque o que acontece? Eu falei que eu vim de escola pública, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu vim de escola pública, por ser pública, não quer dizer que é de qualquer jeito, não. Eu queria o melhor. Uhum. Eu queria o melhor mesmo, assim. As pessoas falavam, ah, Léo, mas é porque é desse jeito. Eu falei, não, eu quero de outro jeito. E eu tive, Renata, assim, uma professora, você provavelmente já ouviu falar, porque eu falo dela desde a primeira live, a Dalci Santos, que ela é professora de artes também.
E ela, para mim, foi o exemplo, sabe? Eu queria ser e quero ser que nem ela, como eu quero ser também como você, dentro da sala de aula. E eu já tive a experiência de estar dentro de uma sala de aula e também ficava triste em certos momentos, porque, por exemplo, eu dava aula à época de teatro, que eu cursava teatro, né? Eu fazia teatro e também música, porque eu tenho uma formação técnica em música, e aí sempre naquele mesmo lugar, queriam que os alunos se comportassem daquele jeito, enfim, queriam criar pessoas não, queriam criar robôs dentro de uma sala de aula. E eu cheguei para causar, né? Assim, causar em qual sentido? Eu falei, não, Sim, eu quero fazer aula na quadra. Gente, a aula na quadra é a coisa mais óbvia que poderia existir. sim. E as pessoas, mas Leandro, esses meninos, essas meninas, não vai ser legal. Eu levei para a rua para a gente se mostrar para a comunidade. São alunos daqui, são as pessoas daqui. E foi muito legal. Levei com o teatro, com a música, e depois com a dança. E quando eu vejo assim Renata falando sobre isso, eu me identifico, né? E eu quero parabenizá-la, parabenizar as alunas e os alunos pela força de vontade que nós precisamos ter. Gente, a educação pública, independentemente, nós não somos obrigados a aceitarmos a caixa fechada. Nós precisamos abrir as caixas. Nós precisamos de um lugar sim, pode não ter estrutura física, mas que a gente tenha uma estrutura, pelo menos emocional, da gente querer crescer, da gente querer produzir. E, Renata, falando sobre isso, e agora na dança, como é para você, assim, ver como foi, na verdade, vou melhor reformular. Como está sendo, porque pelo que eu percebi, você continua tendo contato com essas alunas e os alunos. Como foi assim para a dança chegar nesses corpos, né? Hum, Se você, porque por exemplo, nós sim, estamos delimitando que são corpos de pessoas do município de Lagarto, né? Que é diferente de outros lugares, que é diferente daqui, enfim. Mas sim. como foi para você chegar assim e falar, olha, eu sou também tenho uma formação em dança, gostaria de trabalhar com a dança para vocês. Principalmente eu queria ouvir nos corpos dos homens, porque a minha experiência, né, passa por isso também. Sim. Quando eu cheguei, né, havia muita resistência. Havia resistência, mas eu não senti isso tão forte dentro dos alunos, né, e das alunas. Tinha aqueles comentários, né, que doíam, né, de, e arte reprova, eu vou passar em física, eu vou ficar de recuperação em arte, né. Claro que isso é um processo que foi construído, né, ao longo de muitos anos, e ali você está ali para desconstruir tudo isso. É óbvio que é doloroso, assim, dá trabalho, né, obviamente, mas depois quando eles começaram a participar disso, isso se tornou assim uma coisa normal na escola, no sentido dos alunos participarem, saber que tem projeto, saber que vai para o palco, saber que vai o público, né, que você também tem uma formação de plateia, né? Porque nem todo mundo quer estar na cena, né? Então também é importante pensar do outro lado também da plateia, que não quer estar em cena, mas também quer assistir, né? Queria assistir ensaios, enfim. E só para um parêntese, assim, porque você estava falando, e aí falou de foi para a praça, foi para isso, meu Deus, como a gente foi para a praça, como a gente foi para a rua. Inclusive tem um dos episódios, né, assim, das resistências, né, dentro desse processo que eu falo, preciso falar sobre isso, né, a gente fala posteriormente. Mas os meninos também, dentro da sala de aula, né, os projetos não valiam nota, né, só no primeiro ano que eu fiz o Pátio das Artes que valia, e e todo mundo teve que participar porque valia nota, né? Mas isso que eu escolhi de 4 turmas, enfim, é muita coisa para até para organizar. Mas os meninos também participaram, entendeu? Assim, dentro desse processo. Você tem mais meninas, mas os meninos também participaram, né? Antônio é um deles, está aqui desde o início. Antônio, toda a consciência de que ele estava, os projetos do Vila Bemiqué, o projeto Pátio das Artes, Entre Malandros e Cabaré, todos eles ele estava.
Esse menino que está aí na foto, por acaso, voltando ela, Slohan, que está ali sentado no cantinho, esse menino é um talento, assim, para dança, para criação de coreografia. Eu deixava ele com a turma e ele ia ensaiar sozinho. Quando eu via a coreografia, já estava pronta, com vários desenhos, assim, de cena, com uma complexidade até na cena, no desenho dela e a forma como ela funcionasse entre eles, subia, descia um no outro, não sei o quê, os encaixes, assim, que, enfim, que cabeça é aquela, né? Então, eu acho que isso foi feito, essa proximidade foi de uma forma, eu considero de uma forma muito natural, né? Assim, não tem a questão da nota, obviamente, mas você percebe um momento em que eles, assim, que uma boa parte passa a assimilar aquilo, sabe? Assim, e não só a questão do fazer pela nota, né? Você termina, às vezes, atingindo pessoas que você nem esperava. E E isso serviu, principalmente nos últimos anos, né? Quando eu cheguei na escola, eu percebi que existia um quadro muito preocupante, né, de problemas familiares, né, dos alunos com suas famílias, seus responsáveis, de depressão muito forte, de questões relacionadas à tentativa de suicídio, enfim. Era uma realidade muito difícil, né, assim, muito chocante de você ver, né, adolescentes com tanta vida pela frente, né, e passando por tantas coisas difíceis já. E eu acho que a arte, nesse sentido, não só com a dança, mas com atividades com teatro, com escrita, a gente usava muito disso também. Isso terminou ajudando em muitos deles não ir para a cena, mas em processos internos, entendeu? Através de depoimentos mesmo eu ouvi isso. A gente tem uma atividade, e aí eu vou falar de arte de um modo geral, não só necessariamente de dança, dentro desse processo, porque a minha disciplina é arte, então a gente passa por várias linguagens, né? Tem uma atividade que eu passei, que inclusive foi o que inspirou para o espetáculo Tudo que Passa em Mim é Muito, de 2016, do Pátio das Artes, que é uma atividade em que os alunos têm que escrever de forma tão rápida que o espaço entre o pensamento e a escrita, assim, o tempo, ele quase não exista, né? Então, não é uma redação, não é um texto no sentido formal, né? Então, são palavras, frases, palavras que eventualmente depois parecem sem sentido, mas depois você vai ver que tem, enfim, é para escrever, sem fala. E eu não dei tema, não dei nada. Né? E eu fiz essa atividade uma vez, aliás, a primeira vez que eu fiz, eu recebi 40 textos, que eram 40 alunos na sala de aula, e 39 deles falavam da mesma coisa, basicamente. Problemas de família, falta de foco, desnorteamento, depressão, tristeza, né, de se mutilar, enfim, todos os textos, parecia que eu tinha pedido para falar sobre depressão, né, sobre... O único texto que não falava sobre isso era de uma aluna intercambista. Ela falava sobre biblioteca, saudade da família, enfim, que a gente tinha um programa de receber os alunos estrangeiros, né, aqui na escola. Então, aí eu peguei esses textos e isso foi para a cena, né? A gente trabalhou os textos, né? Pegou trechos porque às vezes trechos falavam da mesma coisa, né? De problemas de família. Então, eu tentei desses 40, desses 39, fazer um texto só para que aquilo fosse a nossa base, né? Para o trabalho. E esse espetáculo rodou durante um ano, ininterrupto, né? Assim, porque desse grupo de 40 alunos, alguns quiseram continuar, né, num grupo menor, e esse grupo menor foi quem ficou apresentando, ensaiando, a gente depois elaborou, assim, reelaborou o figurino, a maquiagem, enfim, teve que reestruturar o trabalho, porque antes eram 40 pessoas em cena, e aí passaram para menos gente em cena, né? Então, esse trabalho ficou durante um ano, fruto dessa experiência, né, desse desabafo deles dentro desses textos, né? Atividade essa que eu passei já posteriormente para a turma do primeiro ano, eu tive o mesmo resultado, né? E eu já foi na minha saída, né, no meu ano de sair,
E aí eu entreguei esse texto, eu conversei com uma professora, né, para ver como é que isso poderia ajudar. Não era para divulgar, né, era só para ver o trabalho. A escola estava com a pretensão de ter a presença de psicólogos, enfim, não sei direito como era, porque eu também já estava de saída. E aí, para que esses textos pudessem ajudar, né, dar suporte de alguma forma dentro desse processo. Enfim, então, são experiências assim, que não foi só a dança que me trouxe dentro da escola, mas a arte em si. Ou então você está discutindo dentro da sala uma coisa, você está falando sobre determinado assunto, que leva a uma polêmica ou leva a uma discussão, né, enfim, mais abrangente. E aí você olha para ali e tem um aluno chorando dentro da sala por conta da discussão, né, por conta daquilo que mexe com ele. Um aluno que parece, né, que não participa, por exemplo, dos projetos de arte, enfim, mas tem essa sensibilidade, né? Aquilo tocou a ele, eu parei a aula, os alunos ficaram na sala fazendo uma outra coisa, e eu fui lá para fora na mesma hora e fiquei lá conversando com ele sobre qual era o assunto dele e por que ele tinha se emocionado na aula por conta daquele assunto, né? Enfim, você vai passando por essas experiências. Tem uma aluna desses textos mesmo, teve uma aluna que escreveu 3 páginas, frente e verso, e é daquela aluna que é faladeira, que fala com todo mundo, que fala no corredor, que parece que está sempre alegre, entendeu? Você nunca espera daquela aluna que tenha aquela realidade, né? Que esteja passando por aquela realidade. Aí você vai lá e conversa com a aluna, enfim, né? E depois ela desabafa e chora, enfim. É a arte em si que me trouxe, né, toda essa realidade e essa proximidade com os alunos, né, e um lugar para eles também se conhecerem, se reconhecerem, se ressignificarem, enfim, e aí é isso. Nossa, que aula, viu? É isso, me interessa muito, né? Aula sobre humanidade, sobre. Tinha uma coisa, Renata, assim, né? Eu estava explicando como eu escolhi primeiro me formar numa escola técnica. Eu queria ser bailarino profissional técnico, aquele que faz e pá, pá, tum, e Eu queria isso no início, tudo bem. Mas tem uma coisa que eu sempre defendi e eu dizia para qualquer pessoa: antes de eu ser qualquer bailarino, eu sou ser humano. Eu sempre disse isso. Por que eu digo isso também agora? Porque quando a gente pensa na dança, por mais que nós entendamos a dança de uma forma, por mais que nós pensemos que só existem danças técnicas, enfim, nós precisamos entender que, por exemplo, a dança numa sala de aula, olha a potência, não só a dança, as artes, olha a potência que ela traz para a sala de aula, né? Os alunos e as alunas, eles entram em contato consigo, entram em contato com seu lugar mais profundo, e isso é ótimo. Para mim é uma maravilha, mesmo que nós, por mim, gente, todo mundo dançava em qual aspecto? Sua dança natural. Isadora Duncan defendia isso, né? A dança natural, que é a sua dança. Então, assim, por mim todo mundo se movimentava, porque realmente é gostoso, é terapêutico, tudo. Mas numa sala de aula, através de um projeto como esse, desses projetos, podem sair escritores, bailarinos, Sim. atores, diretores, psicólogos, psicólogas, professores. Olha a potência que a arte tem, que é isso que nós precisamos defender com Tem uma aluna certeza. minha, só porque você pegou aí, só para eu não me esquecer, né? E uma aluna minha que está fazendo agora pedagogia, ela disse: Meu Deus, como eu me lembro das suas aulas. Me mandou até um filme que eu tinha falado em sala de aula sobre ele, que é de Modigliani, que eu sou muito fã, né? Então eu fiz um trabalho, inclusive, sobre ele, um solo, né? Sobre, enfim, sobre o que ele como a obra dele reverbera em mim, né? A obra dele feminina. E ela disse: professora, eu me lembro tanto das aulas desse filme, eu me lembro disso, e como eu utilizo isso dentro do meu estudo, né, como um pedagoga, né. Enfim, tem vários relatos, né, sobre isso, né. Enfim, uma outra aluna minha que vai fazer pedagogia, que está fazendo pedagogia, e ela leu um poema na minha despedida, e uma fala dela foi desse lugar que a arte tem que ter, né, que a arte não nos cala. Ela falou alguma coisa assim nesse sentido. E a escola é quem tem que ser esse lugar, apesar de muitas vezes ele não ser, mas ela diz isso, essa escola, por muitas vezes ele não é esse lugar, mas ele tem que ser. E a arte dentro da escola, né, com a professora, enfim,
não me deixou calar, né, a voz que eu tenho aqui, o que eu penso, o que eu sinto, né, enfim, tem que ser esse lugar, Isso assim. mesmo. É um lugar da resistência que nós precisamos ter, né? Assim, porque, gente, parece que as pessoas têm medo de pessoas felizes, de pessoas assim seguras de si, né? A arte ela faz isso, ela nos possibilita isso mesmo. Eu lembro, Renato, que quando eu cantava há muitos anos, assim, que eu estudava música, olha que loucura. Hoje eu falando aqui no meio das câmeras, né? Dialogando com você, a gente à distância com pessoas assistindo. O professor falou assim para minha mãe: se esse menino continuar calado, que eu era muito calado, ele vai sair do projeto, ele não está desenvolvendo. E eu fiquei, só pelo aquele motivo, eu falei: a partir de agora eu não vou calar minha boca. Pronto, comecei a falar, porque realmente assim foi na música, comecei a falar, né? Comecei a pensar, comecei a interagir, depois, enfim. Mas, Renata, é muito importante mesmo você trazer isso, porque nós estamos passando por um momento, nós estamos no momento da pandemia, que as pessoas estão consumindo muita arte, muita arte. E espero que as pessoas elas continuem consumindo muita arte, tanto nesse pensamento do entretenimento, mas e principalmente nesse lugar que a arte traz de encontro consigo dessa libertação, né? Essa libertação desse momento que você se enclausura dentro de si e a arte vai te transformar. E Renata, como um bom defensor das danças populares sergipanas, e você estando em Lagarto, que né, nós temos o Parafuso de lá, e tantas outras, eu queria saber se você levava para dentro da sala de aula. Na verdade, eu gostaria de saber o que você levava de Sergipe, desculpe, para a sala de Sim. aula, por exemplo, musicalidades, movimentos, enfim, como isso acontecia, se acontecia. A gente terminou por não acontecer, eu confesso, por conta do próprio da própria sistemática da escola, né, do livro que a gente tem, para que a gente termine por ter um norte dentro do que a gente vai fazer durante o ano, né? Então, o próprio livro, né, não é que eu seguisse à risca aquilo, mas assim, a minha atuação dentro da sala de aula terminou sempre sendo muito voltada nesses 2 anos, né, para a questão para a dança contemporânea. E, e por acaso, assim, nem estou falando isso só porque você me perguntou e agora para me defender, mas no ano seguinte, né, enfim, porque eu tenho essa paixão muito forte por danças populares, especialmente tem a questão do samba, do forró, enfim, é muito forte isso, mas isso aí também é uma paixão que às vezes é difícil de se aproximar, por excesso, enfim, é meio estranho isso, talvez, falar assim, por excesso de respeito, né? Enfim, então eu fico com um cuidado tão grande, e Michelle sabe do que é que eu estou falando, né? Se ela estiver por aí, que às vezes eu termino me distanciando, eu faço o movimento contrário. Mas, enfim, no ano seguinte, né, que a princípio teria projeto, né, o projeto seria voltado para isso, né, para as danças populares, mas não aconteceu mais, né, já não aconteceu nem em 2018, nem em 2019, né, porque eu tinha um interesse, eu percebia que existia como eram muitos problemas internos, né, assim, de se resolver, de se encontrar, enfim, eu percebia muito forte isso dentro da sala, uma carência muito grande dentro você via isso nos corredores, nas conversas, né, enfim, e terminava que na dança contemporânea, eu nem estou dizendo que ela esgota isso, mas ela terminava contribuindo um espaço assim muito democrático dessa expressão, desse corpo que a maioria, a grande maioria, não tinha tido contato com dança, com teatro, com nada disso. Aí essa foto, só porque vai passar, né? Esse é um grupo que até hoje existe, que foi criado dentro da escola, né, com Ser Cacto, o nome, é um grupo de arte, né, então até hoje eles se apresentam, agora não, porque está na pandemia, né, mas a gente criou isso dentro da escola, né, e até hoje eles continuam produzindo, pensando, né, e até hoje a gente tem contato, né, até hoje eu tenho contato com eles, né, regularmente, né,
ou quase diariamente. E aí terminou por esse caminho, né, pelo pensamento da dança contemporânea, por essa estética, por essa liberdade da criação, do movimento, na verdade, né, assim, de não ter nenhuma codificação, né, específica, eu achei que era um caminho interessante para inserir eles nesse processo, né, de expressão corporal, né. E aí você percebe a potência que eles têm e eles percebem a potência que eles são, né? E é interessante falar sobre isso, porque aí eu me lembrei agora, eu tenho lido muito um escritor português que por acaso eu tive a sorte e a honra de ter sido meu professor no mestrado, Gonçalo Tavares, né? Eu já tinha lido um livro dele e tenho lido outros agora assim meio louco assim, lendo muito ele, porque ele pensa muito fora da caixa e a primeira publicação dele foi com 31 anos, só que antes dos 31 anos ele já tinha escrito dezenas de livros, assim, já tinha muita coisa escrita, só foi publicada depois. Enfim, e ele tem uma fala sobre gênero literário, né? Se a gente aplicar isso à dança, né? Ele diz assim que não é muito fã, não é muito adepto do pensamento sobre gênero literário, assim como uma coisa assim, eu sou escritor e agora vou escrever um poema, agora vou escrever um conto. Ele diz que já a partida você já está limitando isso. Ele acha que o gênero literário é depois, alguém decide o que é que vai ser. Mas a partida, na hora que ele começa a escrever, ele gosta de dizer que ele escreve textos, né? Porque ele já acha limitador você dizer o que é que vai, né? Se a gente pensar isso em relação à dança, né? O que é que foi por isso que eu também joguei aquela pergunta na live anterior sobre a questão da técnica, enfim, que a gente dança, porque pergunta sempre, você dança o quê, né? Então, no caso da escrita, né, eu sou escritor, e você escreve o quê? E ele parte da perspectiva de Roland Barthes, que Roland Barthes diz que o verbo escrever deveria ser intransitivo, ou seja, não tem complemento, é escrever, eu escrevo, e já tá. Então, você dança o quê? Dançar também poderia ser intransitivo, de repente. E dança o quê? Eu danço, ou eu escrevo, no caso dele, né? Então, eu acho que isso até para provocar aqui também tá, de repente, será que a dança contemporânea também não está entrando nesse processo de codificação, né? Mas eu acho que ainda é um lugar que você tem é um lugar potente, né, para você descobrir os corpos também se descobrirem, né? Eu acho que é um lugar aberto e interessante para ter trazido para eles, né? Enfim, era aquilo, na São verdade. caminhos, né? São estímulos, são provocações. Exato. Aproveitando, eu vi aqui que uma mulher comentou que é Mira Carvalho. Minha Ela mãe. comentou. Ah, ela é porque eu não coloquei na tela, mas ela botou que sente uma seriedade naquilo que eu estou fazendo, né? O que eu queria dizer para sua mãe, para todo mundo, é que eu realmente acredito muito na educação. E às vezes a gente só diz que acredita, a gente não faz nada, né? A gente fala. Aquela velha militância da internet, da boca para fora. Mas na verdade eu acredito mesmo, assim, como eu disse, eu venho de escola pública e eu sei o que é isso, assim. Eu sei o que é uma professora chegar dentro de uma sala de aula e tentar, e os próprios colegas impedirem ou tentarem impedir que ela faça alguma coisa, né? Então, olha que legal assim na minha trajetória é que eu estive nos dois lugares, porque eu estive enquanto aluno e depois eu voltei como professor. E Sim. aí foi que eu fui vendo as dificuldades mesmo que acontecem, né? E nós temos uma pergunta aqui, Renata, para você, vou botar na tela, que é de César, que é, Renata, você poderia falar mais dos projetos desenvolvidos por você na escola sobre as temáticas, abordagens, reflexões? Sim. Obrigado. Então, sim, então, no primeiro projeto, que foi o Pátio das Artes, a primeira edição, né, do Pátio, eu escolhi 4 turmas, 2 terceiros anos e 2 nonos anos. Nessa época ainda tinha nono ano na escola, né? E aí e por que eu escolhi? Pronto, aí é um dos trabalhos, essa foto. É um dos trabalhos, foi o grupo que ficou se apresentando durante um ano. Do Gente, eu tudo que tô fã. do tudo que passa em mim é muito. É bem interessante a história desse trabalho.
O Pátio das Artes, foram esses 4 espetáculos, né? Então, 2 nonos, 2 terceiros. Por que eu escolhi 2 nonos? Isso na minha lógica, né? Nem sei se, enfim, mas era minha, na minha cabeça fazia sentido. Eles eram muito novinhos, né? Muito novinhos, assim. Então, eu disse, olha, eu estou chegando, é a primeira... eles vão ter aula comigo, enfim, então eu acho que eles precisam logo me conhecer, então amadurecer esse pensamento sobre arte, sobre dança, e vamos começar com essa, novinho, assim, novinho na idade que eu peguei, né, porque eu não dei aula para eles antes. E o terceiro ano era porque eles já estavam saindo da escola, ou seja, quem fosse primeiro ano meu ou segundo ano meu ainda teria outra oportunidade, mas assim, os terceiros anos já eram o último ano deles na escola. Então foi por isso que eu escolhi. Aí também uma cena do Tudo que Passa em Mim é Muito, foi na Universidade Federal de Sergipe, que a gente apresentou. E aí, desses 4 espetáculos, cada espetáculo era um tema diferente. O nono ano, só que assim, esse trabalho a gente começou a produzir na primeira unidade, e ele seria apresentado na terceira. Esse projeto, nesse ano, tinha nota, né? Pronto, valia a nota da terceira unidade. E aí, o nono ele fez sobre, a gente, dentro da perspectiva, né, da dança contemporânea, enfim, dessa estética contemporânea, mas assim, a partir da obra Menino do Mato, de Manuel de Barros, né, de um livro. Aí é uma cena também, Vitor, do Tudo que Passa em Mim é Muito, maravilhoso, ele ensina, declarando, falando Clarice, né, enfim, fez várias pessoas chorarem em vários lugares que a gente se apresentou ele. O nono F, não, nono E, enfim, agora estou confuso, foi o nono E ou o nono F, enfim, o outro, o nono, foi com o espetáculo Festa, Flor e Alguns Escândalos, sim, era o nome do espetáculo. O de Manuel de Barros, o nome era Pássaro Sem Bordas. Ai, gente, essas fotos. Essa daí foi a gente confeccionando o cenário do espetáculo 2017. Né? É outro processo também lindo que eu vou falar. Depois, a gente teve o Tudo que Passa em Mim é Muito e teve Entre Malandros e Cabarés. Né? O Tudo que Passa em Mim é Muito era sobre aquela questão dos textos, né, que rolava o assunto de depressão e tal. O Entre Malandros e Cabarés era inspirado na obra do Malandro, de Chico Buarque, né, da ópera do Malandro, e o Festa Foi em Alguns Escândalos, sim, era inspirado na Semana de Arte Moderna e na Tropicália. Então, eram temas completamente diferentes, mas dentro que se relacionava de alguma forma com o que a gente estava dando em sala de aula. Ou seja, eu tinha 25 turmas, 4 espetáculos acontecendo. Enquanto eu dava aula, eu criava o espetáculo, né? Ou seja, uma semana era para aula e outra, parece uma entidade, que horror, e o cheiro. E a gente trabalhava o conteúdo e, paralelamente, os espetáculos, né? Essas 4 turmas trabalhando os espetáculos. E aí os temas eram esses, né, desse ano. Então a gente se apresentou já no final do ano, né, na terceira unidade, e nós tivemos 4 dias se apresentando na escola, né, manhã, tarde e noite, porque a escola funciona nos 3 turnos. Então o espetáculo era apresentado de manhã, de tarde e de noite, né, e os 4 espetáculos foram apresentados assim. No ano seguinte, o Pátio das Artes já sabia, o Pátio das Artes fazia parte agora do ensino médio inovador, que foi aderido, que a escola aderiu naquele ano. Entretanto, o projeto começou mais tarde, né, assim, bem atrasado, então a gente teve 3 meses para produzir o espetáculo. Então, nós produzimos um espetáculo de 50 minutos, os outros eram em torno de 40, 35, 20 minutos, né, porque depois as turmas do nono ano ficou menor o tempo do trabalho, mas em compensação, por exemplo, preciso deixar também registrado, a turma do nono ano, uma das turmas que foi do Festa Foi e Alguns Escândalos, sim, foram, assim, excepcionais no sentido da produção, de tudo que eles participaram, tudo que eles fizeram, eles ensaiavam sozinhos, eles criavam sozinhos, quando eu saía de uma aula para outra, eles estavam no intervalo ensaiando, enfim, uma loucura, assim. Pensava o figurino junto comigo, no WhatsApp, era mandando foto, isso, professora, não sei o quê. E outra coisa também que eu devo destacar é que dentro desses projetos,
como a turma toda tinha que participar, eles escolhiam onde é que eles iam trabalhar. Se era no dança, se era no teatro, se era no figurino, se era no cenário, se iam desenhar, se iam fazer o cenário, enfim, tudo isso eles pensaram e a gente dividiu a turma naquilo que eles mais se identificavam, né? Se iam tocar, enfim. E aí, no ano seguinte, fizemos o Vila Bem Me Quer, que foi um trabalho, né? Não foram 4 dessa vez, foi um, mas longo, muito longo, assim, com um cenário muito grande, com figurino, enfim, com cabelos elaborados, enfim. E aí tem uma história muito interessante, né? E para mim é muito emocionante, assim, que passei por isso. A gente estava preparando o cenário, confeccionando, e aí era com papelão, né? E aí teve uma chuva e na sala de arte terminou molhando uma parte do papelão e a gente também já não estava gostando tanto do que estava, não estava assim, parecia que não. E aí depois rolou a ideia de trabalhar, que a gente já estava em cena alguns caixotes de feira e aí, não, por que não faz então com o cenário todo de caixote, né? Eu disse, mas aí cheguei com essa ideia para eles, né, de fazer o cenário todo de caixote. Só que fazer o cenário todo quer dizer você fazer um cinema, o que seria o cinema, uma floricultura, uma frutaria, o correio, um café, enfim, tudo de caixote de feira, customizados, né? Ia ser pintados, com tecido, não sei o quê, mas a estrutura, a base era com os caixotes. E aí eu disse, gente, mas para isso eu estava fazendo um cálculo assim por cima, a gente vai precisar de uns 53 caixotes, assim, para que a coisa. Aí eu me lembro muito, foi Franciele que me disse, ela já tinha chegado, já tinha ensaio nesse dia de tarde, era 1 hora da tarde. Alguns alunos já tinham chegado, acho que Antônio também estava, não me lembro quem mais, quem está aí falando, se pronuncie. E aí ela disse assim, a senhora fica aí quietinha, que a gente vai ali na feira pegar esses caixotes, porque a feira está se desfazendo e eles devem jogar esses caixotes fora. Eu disse, você tá maluca? Você vai sair nesse sol de 1 hora da tarde para ir pegar caixote de feira, menina, e descer essa ladeira, subir a ladeira do Rosário, né? Todo mundo sabe aqui onde é a ladeira do Rosário. E aí eu disse, não, você não vai não, não vai não, a gente tenta um carro, vê com alguém aqui na escola, não sei o que. Ela disse, não, fica aí, porque senão esses cachorros vão se embora e a gente não vai pegar em nada. Aí esses meninos, uns 5 ou 6 alunos saíram, 1 hora da tarde, para pegar esses benditos caixotes, desceram a ladeira do Rosário, subiram a ladeira do Rosário, com, com 3 caixotes em cada braço, assim, 2 encaixados assim, né, neles, e 3 em um, 3 no outro braço, e esses meninos chegaram assim, ó, com esses caixotes todos, assim, basicamente com os caixotes todos que a gente precisava, né? Todos suados nela. Pelo amor de Deus, não me arranje mais isso, Franciele dizia. E aí eu fiquei tão emocionada, assim, porque você tenta ensinar, né, conteúdo, enfim, vai, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito além do conteúdo, né? Que são os caixotes, a gente não esquece, é verdade, Laís. A gente tem outras coisas que estão envolvidas nisso, né, que estão nos bastidores, porque as pessoas, o público só vê o espetáculo, né, só vê o trabalho final. E às vezes o processo é até melhor do que o trabalho final, né? E foi um processo assim muito, 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 muito lindo assim do Vila BMQ, que falava sobre amor, esqueci de falar o tema, né, porque falo demais. Ou a gente falava sobre amor, e eu quero falar, e foi eles que decidiram o tema dessa vez, assim, a gente chegou no consenso, conversando, chegou nesse lugar do amor, mas o amor como, né? Então a gente resolveu recolher histórias reais de pessoas que nos contaram histórias, suas histórias de amor, né, com seus parceiros e parceiras, histórias que duraram 50 anos, histórias que os pais não deixaram, ou histórias que se apaixonaram e não puderam ficar juntos porque estavam distantes um do outro fisicamente, enfim, diversas histórias. A gente recolheu isso, conversou com as pessoas e levou para a cena, né? Com música, com dança, com esse cenário todo, com esse trabalho todo. Então, que estava ali no Vila, né, tem uma coisa por trás todo de uma produção e de um processo assim, que foi muito intenso também, né? De participação mesmo deles, né? No senso de coletividade, de responsabilidade, né? E ainda tem outra coisa, né? Como a gente teve pouco tempo para fazer esse trabalho,
a gente precisou, durante um mês, ficar os finais de semana todos de um mês na escola. E eles estavam lá na escola no sábado, no domingo. No sábado para ensaiar geral, porque tinha turma de manhã e tinha turma de tarde, e no domingo para terminar a confecção do cenário. Tem até um vídeo, né, dessa confecção, eles cantando e a gente pintando. Nesse dia ninguém tirou foto, né, porque o celular estava, teve gente até que disse que a mãe brigou, a avó brigou, porque não, a gente esqueceu de pegar telefone. E pronto, e aí a gente fez esse trabalho, né, enfim, e outros vieram, né, já depois dos episódios, aí desse lado mais negativos que aconteceram dentro da escola, que a gente pode falar sobre isso também. Mas pronto, é isso. Os temas foram esses, né, dos espetáculos que a gente produziu. O outro que veio depois já foi foi em parceria com a professora, com Rosana, que me chamou para fazer junto com ela. É muita coisa. Nossa, Eu estou tentando resumir. inclusive, tá sendo uma delícia, assim, uma delícia mesmo poder ouvir. E realmente, assim, eu quero agradecer porque eu estou me vendo, assim, fazendo muitas coisas mesmo. Quando eu estudava, né, assim, na escola, de ir atrás de palha, de ir atrás de folha de bananeira, para construir cenário, para fazer isso e aquilo, de confeccionar figurino e fala com o pai de não sei quem, e pega a bicicleta de alguém e vai para lá, enfim, uma delícia. E, inclusive, Renata, os temas que você ainda quiser falar, você pode falar, nós estamos aqui para ouvir, Sim, tá bom? Então fique bem à vontade, sim, porque a live ela termina 8h30, né? A gente vai ficar até certo, 8h35, porque a gente começou 5 minutos certo. depois. Mas aí você fique bem à vontade mesmo, tá bom? E aí depois eu trago outras provocações. Então, eu queria falar sobre, eu estou falando de uma parte muito, obviamente, muito boa, né, muito feliz, né, muito positiva dentro desse processo, mas eu tenho que falar de uma outra coisa, né, de uma outra parte, que a gente sabe que acontece, né, não, falta apoio, né, enfim, mas falta apoio como, né? Como é que de fato isso acontece, né? Me dê um exemplo, me dê uma história, né? Eu queria compartilhar de algumas coisas que aconteceram, porque essas dificuldades também me instigaram ainda mais a fazer mais, né? A brigar mais, né? A lutar e os alunos muito juntos comigo, né? Foi quem também me deram força para isso, né? Muitos deles Sim. sabiam. Oi. Deixa eu só dar uma pausa aqui para dizer que nós estamos também com Maíra Magno aqui. Maíra, sim, Maíra tem uma experiência também É gigante uma na escola. querida que eu estou dialogando, né? Espero que ela também possa aqui partilhar com a gente. Vai ser uma honra, porque ela tem uma história também linda na dança, na visão do palco, Sim, mas também dentro do palco da sala de aula. Então, eu queria assim saudá-la. sim, eu Pode. vi, Maíra, porque depois a gente vai vendo os comentários, depois você está falando, depois é difícil da gente cumprimentar, né? Na hora que a gente dá uma pausa é que a gente. Ai, Maíra, mulher, estamos juntas nesse processo tão difícil, mas tão delicioso também, né? E dentro desse aspecto, teve essa questão da sala de arte, né, que aconteceu, né, dentro da escola, que ela, tem uma sala de arte dentro da escola, né? Tem. Mas no ano entre 2017 de 2017 para 2018, nas férias, essa sala de arte foi desfeita sem nenhum aviso prévio, sem nada. Eu simplesmente soube que a sala não existia mais dentro de na primeira reunião pedagógica, se assim podemos chamar, da escola, né? Então, na verdade, eu soube quando entrei, porque ela estava de outra forma. Na verdade, eu soube assim, né? Porque entrei e ela estava pintada, porque, como por encanto, a tinta apareceu, né, para ser pintada na sala. Estava equipada, né, com som, projetor, ou seja, nós tínhamos agora 2 salas de vídeo na escola e nenhuma de arte, né? Então, ela foi desfeita. Ou seja,
Me parece que quanto mais o trabalho reverbera, né, mais ele cresce, mais ele tem que ser cortado, né? Ou seja, se você via, esses alunos não estavam só dentro da escola, né? A gente tava fora da escola, a gente estava na comunidade, a gente estava nas escolas, a gente estava em Simão Dias, a gente estava em Aracaju, estava na biblioteca, estava na Federal do Lagarto, estava no Sarau, estava na praça, estava acontecendo, levava o nome da escola, né? E aí, a gente teve essa surpresa, né, essa grata surpresa de não ter mais a sala de arte dentro da escola, porque ela foi retirada. Então, acho que incomodou demais e precisou ser retirada dessa forma tão perversa e tão antiética, né? E aí a sala passou a não existir, e passou a não existir mais também os projetos, consequentemente. Aí a gente faz o quê? A gente provoca de uma outra forma, né? Então a gente vai dentro da sala de aula, a gente produziu ainda mais, muito mais, assim, em termos práticos, né? Os alunos já estavam também mais amadurecidos e eu tive trabalhos assim fantásticos. Eu me lembro muito assim no segundo ano da tarde desse ano. Foi de um amadurecimento assim de um ano para outro assim incrível, sabe? Lembrando eu lembrei, Laís, eu vou falar sobre isso também, dos trabalhos. Na consciência negra, eu tinha duas, aí é uma parte do cenário do Vila Bem Me Quer, que eu falei do amor, né, dos caixotes, né, essa foto. Uma outra coisa que aconteceu também foi que, outros alunos também queriam ir para a escola por conta dos projetos, entendeu? Então, isso é o quê? Isso estava incomodando? Que resposta você me dá para um projeto político-pedagógico que. Espera que deve estar passando um caminhão, uma moto aqui, não sei se está ouvindo aí. É, que, que, que projeto político-pedagógico é esse que entende o aluno como protagonista e retira tudo dele, onde ele está sendo protagonista, onde ele está sendo autônomo, onde ele está se conhecendo, onde ele está sendo feliz? Né? Então, para mim, é um projeto inútil. Né? É um projeto que fala de valorização, mas aí você tem, ao mesmo tempo, uma exposição, que foi o que aconteceu na segunda edição da exposição da consciência negra, lá na escola que a gente fazia. Aí é lá em Portugal, no estúdio da gente, da faculdade. Essa foto aí é de um asilo daqui do Lagarto, que os meninos fizeram de tudo para se apresentar. Deu um monte de coisa errada nesse dia, e eles fizeram de tudo e apresentaram, né, trechos dos trabalhos. Então, no segundo ano da edição do projeto da Consciência Negra, a gente sempre apresentava, fazia comissão de frente, porque o projeto acontecia na rua, né? Então a gente ia na frente do trio, tipo com a coreografia, né? E depois tinha o trio, ia falando coisas, os alunos atrás, com faixas, enfim. Então era um projeto que iam pelas ruas aqui de Lagar. E fazíamos também a exposição dentro da escola, né? Ao longo de todo o pátio, tinha exposições, instalações que os alunos produziam na sala de aula. E aí, isso aí durava alguns dias da semana, né, dentro daquele período do 20 de novembro. Né? Então, começava antes, finalizava geralmente no dia 20, né? Começava, sei lá, dia 17, 18, 19, 20, durava mais ou menos esses dias. E aí, eu chego um dia na escola e a exposição estava empilhada no pátio da escola, assim, uma obra por cima da outra, sem eu saber, sem os alunos saberem, né? Então, alguém me diga, por favor, que educação é essa, né? Que protagonismo é esse? Que valorização ao aluno é essa, diante de uma atitude dessa? Os alunos vieram me perguntar, professora, por que a senhora tirou os trabalhos? Por que eu trabalho? Eu não sei. Eu revidei, né? Eu não vou contar aqui como foi, mas eu revidei. Então, são os bastidores, assim, que a gente sabe, não acontece, né? É difícil a escola. Mas é difícil por quê? Porque existe gente querendo fazer, né? Eu estava querendo fazer, a Catiana que está aqui falando também, Rosivânia que está aqui falando também, Silvana que trabalhou lá, enfim, eu dou nome às coisas, entendeu? Assim, as pessoas estão aqui, Rose aqui falando, infelizmente preferem na caixinha desumana e fria, né? Não, o que eu via era
Ah, por exemplo, mas você assim, mas os projetos aconteceram. Ou seja, então existia apoio, existia um deixar fazer, como, existia um deixar fazer. Mas apoiar, eu entendo apoiar, não é deixar fazer como se fosse um favor a mim, né? Apoiar é você fazer parte, né? É você compartilhar, é você falar, é você parabenizar, é você assistir, é você, enfim, tem uma série de ações que incluem o apoiar, o apoio, né? Então, por exemplo, você apresentar na escola de manhã, de tarde e de noite. Você tem 4 dias para apresentar. Eles vão apresentar manhã, tarde e noite nesses 4 dias. Por que nesses 4 dias só? Porque vai bagunçar a escola, tira da sala de aula, meu Deus do céu, o corredor, quanta gente, é muito aluno, né? Então, vamos voltar para a sala de aula, vamos deixar o corredor silenciado, vamos despejar aquele conteúdo que tem que cumprir a tabela, né? Então, me parece, né, que, aliás, comprova-se, né, o que a gente vem ouvindo também de outros colegas, que o interesse é o número, né, quantos alunos entrarem, quantos alunos aprovados foram, né, porque existe um interesse muito grande no número de aprovação. Quantos alunos entraram no projeto e quantos alunos ficaram, né? Não interessa que ele chorou, que a menina chorou, se emocionou, me agradeceu e disse que ali era o lugar dela, que era a casa dela, que era onde ela se identificava. Depois de anos eu tentando estimular a arte nela, porque ela ficava sempre resistente, com vergonha, achando que não ia conseguir. Não interessa, porque não dá número, né? Não foram 50 que choraram, né? Então, é revoltante, é, foi muito, foi muito complicado nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha essas pessoas que você está vendo aí, porque essas pessoas, esses alunos assim estão dizendo aí, né, do que eu fui, do que eu ensinei, mas eu aprendi mais tanto com eles que eles não têm essa noção e eu sei que eles não têm, né? E depois a gente levou esses projetos para a sala de aula, por exemplo, o Vila Bem Me Quer foi para as salas de aula, digo, não pode ter no pátio não, vamos para a sala. Então, eles se disponibilizaram para apresentar de manhã, de tarde e de noite, nas salas de aula, né, os trechos do espetáculo. Não era o espetáculo todo, com o cenário todo, mas enfim, a gente estava levando, né. Depois teve uma outra coisa também que foi pedida para se desfazer logo, né, que foi o Labirinto, que foi um trabalho lindo que dois grupos do terceiro ano fizeram, que foi na Consciência Negra também, na exposição da Consciência Negra, e foi solicitado para que fosse retirado o labirinto da sala de arte, para que fosse dar lugar aos livros que iam chegar, não sei quando. Sabe o que esses alunos fizeram? Eles fizeram um labirinto dentro da sala de arte, que nessa época ainda existia, né? Foi em 2017. E aí eles fecharam toda a sala e com papelão eles fizeram, de fato, um caminho dentro da sala de arte, que era relativamente grande o espaço. E aí, à medida que você entrava, só podia entrar 6 pessoas de vez, porque senão ficava muito conturbado. À medida que você andava, tinha uma intervenção, né? Ou uma fala, ou um teatro, assim, uma esquete, assim, uma coisa curta, depois um vídeo, aí a pessoa sentava para assistir, porque eles prepararam um projetor, depois tinha um outro teatro, depois tinha uma. Por último, fechava com uma menina que você até passou a foto dela aí, que ela está com as pernas abertas, que foi uma polêmica também na altura. Eu posso falar sobre essa cena. Aí é o grupo Bordado, né, que a gente começou desde 2016 como grupo de pesquisa, depois foi transformando o Tudo que Passa em Mim é Muito, entrou para o Bordado também, enfim. Então, o labirinto, a gente ia entrando, era todo escuro, né? Enfim, tinha essa passagem. E depois a escola, os meninos faziam uma fila gigante no pátio da escola, que era para poder ver, porque só podia entrar 6 de vez, né? Só que e esses meninos desse grupo, que ficaram 2 grupos juntos, pediram para juntar com outro grupo, que o trabalho era gigante, realmente, eles tinham que apresentar de manhã, ou seja, fazer a cena, né, de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, eles tinham que se revezar para fazer aquilo, para atender a demanda da escola, que estava uma fila lá gigante esperando por eles. E eles se revezaram, lanchavam dentro da escola, compravam o lanche, levava e almoçava e comia dentro da sala, assim, porque e depois a menina que ia fazer a cena de manhã já não ia fazer de noite, então tinha que ter outras 2 para substituir. E toda essa logística eles fizeram sozinhos.
né? E disse, professora, me mandaram tirar, me desfazer o labirinto em menos de uma semana. E a justificativa era, a semana a consciência negra não já acabou? Ops, achei que... Eu não sabia que tinha dia descontados para pensar sobre a consciência negra, não é? Pessoas inconscientes falando sobre consciência. Né? Estou dizendo essas pessoas mais outra incoerência, falando né? da consciência. Pois é, essas pessoas que falaram, né? Mas não já acabou realmente, porque elas são inconscientes, elas são inconsequentes, né? Elas não pensam nessa consciência que se tem, que a arte se tem. E aí por isso que é contraditório, né? Porque essas pessoas, elas querem colocar sobre pontos que elas não têm. Elas querem impedir, entendeu? Essas pessoas, elas querem impedir. Teve um episódio que eu me lembrei agora isso... também, de uma mãe de uma aluna, que a coordenação me pediu para que eu levasse um grupo, escolhesse uma apresentação que foi muito boa, assim, em sala de aula, para que fizesse a abertura da reunião de pais. E aí a Consciência Negra também, a finalização a gente culminava sempre na Praça da Caixa d'Água. Aí a gente estava lá, apresentou, e eu chamei um grupo que sempre faziam trabalhos muito bons, enfim, e era um grupo que tinha meninos e meninas, né, que você tinha me perguntado sobre a participação dos meninos também. E aí eles apresentaram aquela música Puta, do grupo Mulamba, né? Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça a mesma reza, né? Faço prece, o passo aperta, o meu corpo é minha pressa, né? Fala essa violência contra a mulher, né? Da forma da objetificação da mulher, enfim. Então eles fizeram e para mim ficou muito bom o trabalho deles. E aí eu escolhi esse trabalho para a apresentação na reunião de pais. E aí a coordenadora, isso não tem problema de falar, ela disse: Renata, mulher, não podia ter escolhido um mais levezinho, não. E aí eu percebi, né, a cara dos pais, principalmente dos pais, né, dos homens, né, assim. E aí a mãe dessa aluna, eu acho que eu não tenho problema de falar o nome dela aqui, Dona Agnália, né, ela correu atrás de mim, daí eu estava indo para casa a pé, pertinho, né, da casa, aí eu, professora, gritando no meio da rua, aí quando eu olhei, eu quero parabenizar a senhora por ter trazido esse trabalho, porque tem que falar desse assunto mesmo. Meu marido mesmo estava assistindo e olhou assim com a cara para mim, isso é trabalho, isso é coisa que se faça, porque tinha algumas cenas, né, assim, da forma de falar, de pegar, enfim, ela disse, tem que falar mesmo. Você queria que acontecesse uma coisa dessa com a sua filha? Ela tem que saber se proteger, ela tem que saber sair disso, e o homem tem que saber tratar a mulher, não sei o quê, enfim, ela correu atrás de mim para falar isso, eu achei. E aí eu disse, pronto, eu acho que eu escolhi o trabalho certo, né, para ser apresentado para os pais, né, e não uma coisa que fosse mais lúdica, né, fosse mais do entretenimento, mais tirar dessa zona que eu sei que é muito difícil, né, essa resistência, obviamente, até do acesso, se, enfim, não tem contato, né, eu sei que existe isso. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Pois né? Renata. Oi, Pois já está na hora, né? Desculpe cortar, porque nós temos 2 minutos. Né? Porque 1 hora é muita coisa, gente. Mas, desculpem, realmente, é porque a gente tem um tempo, tem um horário, né, do projeto. Mas antes, eu queria dizer uma coisa. Para as suas alunas, alunos, quem quiser, eu estou dando aulas gratuitas de dança pela internet. Então, pode me procurar tanto pelo Face, por essa página aqui, ou no meu Instagram, que é Leandro Matos. Qualquer coisa, vocês procurem no de Renata, coloquem Leandro Matos. São aulas gratuitas de dança, eu estou possibilitando, assim, são aos sábados. Talvez eu abra outros dias da semana em outro horário, mas são os sábados pela manhã. Então, quem tiver interessado em mexer um pouco, eu estou trabalhando com algumas identidades da dança, como dança moderna, danças populares, na perspectiva das danças negras, enfim, do balé. São experimentos da minha vivência que eu tive técnica. Mas eu também quero aproveitar esse momento e quero agradecer a você
E pedir, na verdade, o que você sugeriria, o que você aconselharia às pessoas que estão iniciando na dança ou na educação, já que a gente falou tanto da educação, o que você sugeriria, aconselharia às pessoas que estão se formando em licenciatura? Para a gente poder... E, desculpe realmente encerrar, viu, gente? Eu ficaria aqui horas e horas. Antes de dar o conselho, eu queria fazer só uma falinha, tentar ser rápida. É difícil para uma geminiana, mas assim, primeiro agradecer pelo convite e, obviamente, estar aqui, né, de poder falar tanta coisa, e eu queria, enfim, tanta coisa para falar. Agradecer aos meus alunos, porque eu sou muito fã deles. Eles me ajudaram muito, eles me ensinaram muito, eles estão aqui comigo. E eles sabem, assim, seria até injusto eu estar falando nomes, porque, enfim, foi muita gente, né? Mas só que eles sabem também que quem está comigo até hoje, né? Quem fala, enfim, quem está próximo, foi muito importante, foi desafiador. Vocês foram sempre estimulantes para mim. Depois agradecer também colegas minhas de profissão, né? E amigas minhas que estão aqui, Catiana, Rosivânia. Porque você, assim, você tem apoio mas você tem apoio do seu colega também, entendeu? De não ter essa relação de problema, né? De problematização, de ciúme, enfim, seja lá o que for. É muito importante, né? Você ter esse retorno. E aí eu ouvi dessas pessoas que é muito importante você ouvir, eu estou aprendendo dança contemporânea com você, né? Ou você receber de despedida um livro, uma professora fazer um livro para você com poemas, com desenhos, com um texto maravilhoso, enfim, de despedida quando eu saí de licença, né? Enfim, é muita coisa, é muita história, é muito amor também envolvido, porque a gente só tem que fazer o que a gente tem paixão, né? Eu acho que eu me envolvo nas coisas, é por isso que eu sou tão aficionada, assim, por esse trabalho, né? Por esses anos, por conta da paixão que existia, né, e a relação que foi construída. E falando nesse conselho, né, eu queria voltar principalmente para a educação, né, para o estar na escola, né, que foi o que a gente mais falou. Meus colegas anteriores que falaram na live, né, com você, já deram vários conselhos que eu também daria, obviamente, mas eles já deram, né? Estudar muito, duvidar sempre, ler muito, né? E baseado muito na minha experiência, você só tem dois caminhos. Para mim, está muito claro e era o que eu diria para qualquer pessoa, né, que vai entrar na educação, ou em qualquer lugar, isso é para a vida, mas especialmente dentro da educação. Você só tem duas opções. Ou você se entrega a um sistema que é cínico, perverso e cruel, de propósito. É mais fácil esse caminho, tá? Mas ou você se entrega a ele, ou você vai viver surtando de vez em quando. Escolha sempre a segunda opção. Sempre. Vai lhe dar mais trabalho, vai lhe dar mais dor de cabeça, né? Mas você vai ser muito mais verdadeiro com o que você está fazendo, né? E se você seguir tudo aquilo que os meus colegas falaram antes, não tem como você escolher a primeira opção, não é? Acredito. Então, eu acho que para você fazer um trabalho sério e verdadeiro e honesto, primeiro consigo mesmo, né? Para você ser com os outros, é melhor você viver surtando de vez em quando do que se entregar a isso. Gente, e ainda para finalizar, eu perguntaria... Maíra também, mulher. Eu diria, na verdade, o sistema corta, rasga, fere. O que fazer? Segui-lo ou traí-lo? Trair, sempre. Então, muito, muito obrigado. Gente, eu quero agradecer, dizer que a live bombou. Eu ficaria mais horas, porque mais... Eu já tô mais relaxada, que eu tava tão nervosa. Eu realmente ficaria por mais horas, mas como projeto, né, teve outras edições, outros convidados, eu estipulei Sim. um tempo, então é por isso que estamos indo. Mas Sim. Quem quiser pode acompanhar as lives, né? Toda sexta-feira, no mesmo horário, no mesmo lugar,
da sua casa, de onde for, é nessa página no Facebook. Agradecer mais uma vez a Renata, querida, que está aqui conosco, que nos deu uma aula sobre educação, sobre humanidade, sobre dança, sobre artes, sobre como nós podemos enxergar a arte, sobre como a arte é transformadora, a arte liberta, a arte ela vai cada vez mais nos conectando conosco, com a nossa essência, com a nossa identidade, ancestralidade. Então, assim, eu estou muito feliz. Tem vários comentários, Renata, depois você Eu pode vou ver. ver com calma, porque eu quero mandar um beijo para todo mundo mesmo. Vocês moram no meu coração. Minha mãe, minha inspiração para a arte, para a música, para tudo. Foi ela que me ensinou, né, a amar tudo isso. Enfim. E aproveitando que você falou, né, de tudo isso que você falou, alguém também comentou aqui que muita gente precisaria ouvir isso. E quero aproveitar e dizer que divulguem, por quê? Esses vídeos, essas entrevistas, tanto ficam aqui na minha página no Face, quanto no meu canal no YouTube. Eu criei para isso. Então, quem quiser, num dia que estiver se sentindo desmotivado ou desmotivada, pense, lembrei do que Renata disse, quero ouvi-la novamente. Corre aqui na página no Face, ou vai lá no canal Leandro Matos Dança, no YouTube, e aí dá esse banho de esperança, de força, de resistência, né? Então, muito obrigado, gente. Tenhamos um excelente final de semana. Renata, minha eterna gratidão. Espero que outras pessoas, outros professores, professoras se comprometam como você é comprometida. Eu não estou dizendo pelo que você me disse, porque é muito fácil o professor falar. Eu estou dizendo a partir do que eu li, do que continuo lendo das suas alunas e seus alunos, porque eles e elas é quem falam mais sobre nós. Porque as nossas atitudes revelam. As nossas atitudes revelam. Então, gente, uma excelente noite. Dancemos, prestigiemos a arte, valorizemos as possibilidades que a arte nos dá. Tá bom, hein? Beijo no coração de cada pessoa. Um cheiro também, cada um. Obrigadíssima e boa noite. Boa noite.